E é o seguinte, pessoal, com essas perspectivas do aumento da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, meando os valores aí de 15%, nós temos que os grandes bancos, eles sim conseguem faturar mais com um cenário de juros menor ou maior, mas hoje o cenário está mais desafiador do que somente esse aumento da taxa de juros. Então, essa má gestão que o nosso governo vem fazendo com as contas públicas tem deixado a inflação mais alta, tem atrapalhado a vida de nós, meros mortais aqui, e com isso o custo de crédito começa a ficar um pouco mais complicado. Por quê? A partir de agora os bancos começam a ter um pouco mais de cautela, pelo menos é o que o relatório da BTG Pactual vem nos informando aqui, e eu trouxe para informar vocês nesse vídeo. Então, apesar de os bancos, grandes bancos, conseguirem aumentar sua carteira de crédito, conseguirem emprestar mais dinheiro, conseguir faturar mais, hoje o cenário é de cautela. Mas aí a gente vai perceber e ver se também seria um cenário de cautela para a compra das ações ou não. Lembrando que não é sugestão de investimento, a gente vai discorrer aqui sobre o relatório da BTG, que está na presente matéria aqui também. Então, a gente percebe que no próximo mês já vai sair os resultados trimestrais referentes ao quarto trimestre de 2024 sobre os bancos, que é justamente o que a gente vai conversar aqui, tá? E essas projeções da taxa Selic, pessoal, elas indicam que os juros poderá ficar acima de 2 dígitos até o fim de 2026. Caso o cenário se confirme, a Selic permanecerá 5 anos acima de 10%. Tá? Então, esse valor aí vem prejudicando muito as empresas e prejudicando o custo de crédito. Então, as projeções são dessa elevação, dessa manutenção da elevação por um tempo maior do que o esperado. Isso também já projetado por vários outros bancos e instituições financeiras, o que não era esperado o ano passado. Então, essa mudança de estratégia vem também traçar uma nova estratégia para os grandes bancos, inclusive, né? A BTG, dentre os bancos que nós temos aqui, que são os maiores, né, que seriam o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco e o Santander, eles preferem o Banco do Brasil e o Itaú. E a gente tenta entender isso pelo cenário também que os outros dois bancos, Bradesco e Santander, vieram sofrendo ao longo desses últimos 2 anos, desde a crise do cenário das americanas. Mas, mesmo assim, a gente observa um crescimento da carteira de crédito de forma geral de praticamente todos os grandes bancos aqui. O Banco do Brasil, em 2024, por exemplo, cresceu 13% na sua carteira de crédito para 1,18 trilhão de reais. A Caixa também cresceu, o Itaú, o Santander e o Bradesco. Tá? A inadimplência, depois de severas mudanças na estrutura do Bradesco, a gente percebe uma queda, né, saindo de 5,7 para 4,3. O Santander também menos eficiente, mas com uma quedinha também na inadimplência, e ao contrário do Banco do Brasil, porque por ter uma carteira de crédito muito grande, vai incorrer ali algum cenário que vai aumentar um pouco essa inadimplência devido também ao quê? A maior exposição do Banco do Brasil no cenário do agronegócio. Então, com quebra de safra, com crise climática, com crise também com a elevação da taxa de juros, tudo isso impacta ali o pequeno produtor e as indústrias que estão focadas no agronegócio. Então, com isso, ele pode aumentar um pouquinho a sua inadimplência, o que fez preço aí nas cotações, se você percebeu nas últimas semanas. Quando a gente fala do Bradesco, ele já adotou uma estratégia de risco mais controlada, focado nas modalidades de créditos mais seguras, e eles esperam que a carteira cresça entre 6% a 7% esse ano. E a gente pode olhar aqui no guidance do próprio Bradesco em si, no seu resultado do terceiro tri de 2024, que ele destaca aqui que o guidance é referenciado com base anual. Então, como ainda não fechou o quarto tri de 2024, a gente tem uma projeção mais ou menos ali entre 7% a 11% do crescimento da sua carteira de crédito. E a gente fala muito da carteira de crédito porque é onde o banco mais consegue se rentabilizar, porque ele pega o dinheiro que está lá na conta corrente, pega o dinheiro dos investimentos e empresta para as outras instituições, empresta para outras pessoas, faz financiamentos, e isso é a carteira de crédito com que ele vem ganhando dinheiro. Um ponto interessante é que dos 943,9 bilhão de reais da sua carteira
de crédito, ela vem crescendo aos pouquinhos, crescendo de maneira total, crescendo também só para pessoa física, crescendo para micro, pequena e média empresa, e as grandes empresas sofrendo uma pequena retração, mas é um banco que vem tentando melhorar no quesito da inadimplência, devido à mudança de gestão também com que ele passou, porque um cenário de 2 anos para trás, ele estava oferecendo muito crédito para várias pessoas, sem olhar muito a condição financeira com que essas pessoas estavam se incorrendo. Então, com isso, a inadimplência estava muito mais alta, veio diminuindo a inadimplência tanto para a pessoa física, tanto para as micro e pequenas empresas e médias, né? E empresas aí também tendo essa melhora. Tá? No geral, o BTG afirma que a margem financeira contábil cresça 6% em 2025. A projeção do lucro ajustado está em linha com o consenso também, 3,7 bi, tá? Na alta de 2% aí apenas, e um ROI esperado de 16,4%, ROI esse que já chegou abaixo de 10% nos anos passados, 2023 e 2024, para o próprio Bradesco. Por isso que ele sofreu um pouquinho nas suas cotações e as ações ficaram ali bastante amassadas por um longo período. Já para o Santander, aqui no Brasil, ele já se adiantou, né? Ajustou ali um tom mais cedo, com menor crescimento dos ativos de risco, desde o segundo TRI de 2024, resultado em contração da carteira no terceiro TRI, tá? Porque tomou um baque muito forte, vindo ali da crise de crédito da Americanas, vindo também do mesmo cenário em que o Bradesco estava inserido. Contudo, a gente observa uma carteira também crescente, apenas 6,1% de base anual, né, 2023 comparando com 2024, ele cresceu menos a sua carteira de pessoa física, só 7,8%, ao passo que o financiamento para o consumo de forma geral cresceu 19,5% e 12% para as pequenas empresas. As grandes empresas, similar ao Bradesco, também tiveram uma retraída, tá? Outros bancos menores podem estar tomando lugar aí, como o Banco ABC, por exemplo, pegando essas grandes empresas. As cotações do Santander aqui, as ações Units, SAMB 11, caíram 41% nos últimos 5 anos, tá? Então ela vem com uma volatilidade alta. Fato é que deixa um pouco descontente o investidor seria a sua inadimplência acima dos 90 dias. Para a pessoa jurídica está subindo um pouquinho e as outras, pessoa física, vem andando meio que de lado, então ainda está um pouco dificultoso para o Santander. Tanto é que mesmo nesse cenário mais desafiador, o banco ele vem discretamente aumentando um pouquinho as suas receitas e o lucro segue também com um aumento discreto aqui, nós podemos perceber, saindo de 2,07 bi no quarto TRI de 2023 para 3,65 bi no terceiro TRI de 2024. Então, um leve aumentozinho ali que faz parte do plano de expansão da sua carteira de crédito. Tá? Já no caso do Itaú, a ideia é de um crescimento também que bastante imponente, é um dos maiores bancos que nós temos, mas muito mais comedido do que já foi antes. Então também a gente percebe aqui outro banco que está com pretensões de crescer, mas não tanto, tá? Em torno aí de 6 a 7% também, né? Está adotando um tom mais prudente para esse crescimento, tanto é que nos seus resultados a carteira de crédito total cresceu entre o que estava previsto 6,5% e 9,5%, agora é de 9,5% a 12,5%. Então, um pouco mais agressivo do que os outros, mas uma linha ainda mais resiliente, vigiando muito esse crédito com que está sendo fornecido ali, tanto para as empresas quanto para a pessoa física, né? Ainda assim, o banco pode crescer 1,5% na sua base trimestral, 15% por ano, está alcançando 10,8 bi, com um ROI de 22,9. Então, é um dos ROIs mais de maior assim, exponência que nós temos sobre os bancos. Tá? Quarto TRI de 2024, que ainda vai sair, pode ser um pouco menor na questão de lucros e receitas devido ao recebimento do 13º. As pessoas incorrem pela essa sazonalidade menos ao banco, menos aos empréstimos, porque afinal de contas ela recebeu ali aquele dinheirinho. E aqui o que a gente pôde observar é um crescimento de 10% na base total
comparando setembro de 23 com setembro de 24, tá? Então esse crescimento foi bastante exponencial na sua carteira de crédito, chegando ali na linha do 1 trilhão aqui no Brasil, tá? Quando soma-se todos os seus negócios, vai para quase 1,3 tri, né? Similar aí ao Banco do Brasil. E eu fiz um vídeo muito completo sobre o Itaú, tanto é que eu nem trouxe tantos detalhes. Eu vou deixar com que você assista aqui no card, depois desse vídeo, sobre o Itaú. Também falei muito do Banco do Brasil, também vou deixar esse outro card para você clicar e assistir sobre o Banco do Brasil, para você confirmar mais a sua tese de investimentos, tá? E falando do Banco do Brasil, o que nós temos que perceber também é o seguinte: ele tem um crescimento exponencial da sua carteira de crédito, né, de 13% com base anual aí, saindo de 1 trilhão para 1,2 tri, então um crescimento muito, mas muito robusto mesmo. E a gente pode observar o quê? Que com esse crescimento todo trouxe um pouquinho da sua inadimplência, ainda controlado, mas trouxe um pouco dessa inadimplência, saindo de 2,81 para 3,33. Aliado a isso, ele diminuiu um pouquinho seus índices de cobertura, saindo de 199 para 177. O que é esse 177? Esse índice de cobertura é que para cada R$1 que ele empresta, ele tem ali R$1,77 no seu caixa para cumprir com essas inadimplências e deixar o banco numa situação financeira saudável. Isso pode ter sido visto com maus olhos por alguns investidores e fez essa retração na sua cotação. Por quê? Porque, aliado a isso, nós temos uma maior inadimplência no agronegócio. Essa inadimplência maior do que 90 dias, que é onde as pessoas têm mais dificuldade de incorrer no pagamento. Apesar de ter uma carteira de crédito também que está bastante crescente, essa inadimplência pode ter assustado alguns investidores. Então nós temos que, para o cenário do Banco do Brasil, essa correção no valor das suas ações, né, diminuindo um pouquinho o seu preço, tanto visa esse cenário macroeconômico, visa um cenário dela ser uma estatal e visa também esse aumento discreto da inadimplência e a menor provisão, mas ainda um valor bastante robusto, né? Então a carteira aqui para o guidance, né, é de 8 a 12%, o que foi observado ainda foi 11,2%. Temos que esperar o quarto TRI de 2024 se finalizar para a gente ter uma imagem mais fechada sobre o ano de 2024 para o Banco do Brasil. Mesmo assim, cresceu 8% no seu lucro, margens também bastante folgadas, né? Diminuindo as suas despesas também administrativas, bem interessante. O banco ele vem de forma mais saudável. Quando a gente olha nos últimos 5 anos, todos os bancos, o Banco do Brasil foi o que mais se sobressaiu no quesito valor de cotação, performando 6,38% positivamente. O que mais sofreu nesse período foram os bancos, o Santander e o Bradesco, caindo 41,5% para o Santander e 59,6% para o Bradesco. Itaú também teve uma pequena queda de 5,89%, mas ele vem com uma volatilidade também esperada. Se a gente olha a sua performance nos últimos 10 anos, nós percebemos que o Banco do Brasil cresceu 307%. Santander logo abaixo, apesar de todas as suas dificuldades, com 237%, Itaú 233%, e o que ficou abaixo do Ibovespa seria o Bradesco, que sofreu muito mais, rendendo apenas 29,9% nos últimos 10 anos. Então nós percebemos aí a grande afinidade que se tem pelo Banco do Brasil, onde em 10 anos ele cresceu 307%, daria mais ou menos aqui, bem a grosso modo, uma conta de padaria, 30% de crescimento anual. É bastante crescimento para o investidor, todo mundo fica muito feliz com isso, considerando já o reaporte dos dividendos que ele distribuiu, somado com o valor da cotação, tá? Eu, particularmente, não é sugestão de investimento, eu gosto dos maiores bancos em decorrência dos menores. Gosto mais de Itaú e Banco do Brasil devido à sua forma de lidar com os negócios, a sua gerência, a sua menor probabilidade de incorrer num aumento expressivo da inadimplência. Então, são os que tomam maior posição na carteira
aqui, tá? É minha preferencial, ok? Eu estou mais exposto ao setor bancário, né? Hoje com o Banco do Brasil e Itaú na carteira pessoal, tomando ali praticamente quase 40% da minha carteira pessoal. E para a carteira do canal, a gente faz vídeo toda semana, nós temos um banco grande, que é o Banco do Brasil, e nós temos um banco um pouco menor, que é o Banco ABC, que é um banco mais focado na linha empresarial e é um banco muito interessante. Tem vídeo dele aqui também, vou deixar um vídeo para você clicar, assistir e fazer a reafirmação da sua tese de investimentos. Só para finalizar, olhando os 4 bancos, nós temos que hoje o mais barato seria o Banco do Brasil, mesmo com a cotação no positivo em comparação com os outros. O Banco do Brasil está negociando a um PL de 5,2, ao contrário de Itaú, Bradesco e Santander, que está um pouquinho acima, e além disso ele vem pagando um dividend yield maior, 9,94 no valor da cotação atual, mas isso é um dado do passado. Pode ser que ele aumente um pouquinho os dividendos, mas pode ser também que ele se mantenha nessa faixa entre 8% a 10%, nada mal, nada menos do que ali uma boa ação previdenciária para você estudar, tá? Quem tem maior rentabilidade é o Banco Itaú, não distribuía tantos dividendos, mas vai passar ali a ter uma bonificação mais interessante para os acionistas de agora para frente. Para 2025 espera-se um dividendo extraordinário. Eu chego aqui para contar para vocês tudo, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias, cada dia um tema diferente, tá? Comenta para mim desses 4 bancos, qual que é o seu favorito. A gente vai continuar o nosso vídeo na aba dos comentários, vou ficar feliz em responder a todos vocês. Hoje aqui você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.